Amigos, irmãos e irmãs em Cristo, buscadores da verdade inabalável da Palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde desvendamos os mistérios e as revelações proféticas que o Senhor nos deixou para os últimos dias. Hoje, mergulharemos em um dos temas mais intrigantes e, paradoxalmente, um dos mais negligenciados quando falamos do fim dos tempos. Vivemos em uma era de constante agitação, de notícias que se sucedem em ritmo frenético, de eventos globais que parecem ecoar as profecias mais dramáticas. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos em diversos lugares. Tudo isso nos leva, e corretamente, a olhar para as Escrituras em busca de respostas, de confirmação de que estamos, de fato, vivendo os tempos finais. Muitos se debruçam sobre os livros de Daniel e Apocalipse, buscam os sinais mais estrondosos, as grandes catástrofes que precederão o retorno de Cristo. E isso é bom, é essencial. A Bíblia nos exorta a vigiar, a estar atentos aos sinais dos tempos. No entanto, há um versículo, ou melhor, um conjunto de versículos, uma passagem crucial, que na minha percepção é frequentemente subestimada, ou até mesmo ignorada, por aqueles que buscam compreender o fim. É um versículo que não fala de dragões, nem de bestas, nem de grandes batalhas cósmicas, mas que, em sua simplicidade aparente, esconde uma verdade tão profunda e tão perturbadora quanto qualquer visão apocalíptica. É um versículo que nos mostra uma faceta do fim que poucos se atrevem a confrontar, porque ela nos confronta diretamente. Estou falando de uma passagem que o próprio Senhor Jesus proferiu, uma advertência direta sobre como será a vida na terra, pouco antes de sua gloriosa e temível volta. Muitos procuram os sinais externos, mas este versículo que hoje desvendaremos nos mostra um sinal interno, um estado de espírito, uma condição da humanidade que será o prelúdio imediato do grande dia do Senhor. É por isso que o chamo de o versículo secreto que ninguém te mostra sobre o fim. Abram suas Bíblias comigo, por favor, em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 26. As palavras do Mestre são claras, mas sua profundidade é muitas vezes perdida na pressa de buscar o sensacional. Ouçam com atenção, pois o Espírito Santo tem algo a nos revelar hoje. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Lucas 17, 26, 30. Observem bem o que Jesus está dizendo aqui. Ele não está descrevendo cataclismos inéditos, nem a ascensão de um tirano global, nem a marca da besta. Ele está descrevendo a vida cotidiana. Ele está descrevendo a normalidade. E é aí que reside o segredo e a urgência dessa passagem. Vamos desdobrar cada parte dessa revelação, pois cada palavra de Jesus é viva e eficaz, e cada detalhe tem um peso eterno. Primeiro, ele nos remete aos dias de Noé. O que caracterizava aqueles dias, segundo Jesus? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Agora, à primeira vista, o que há de errado com isso? Comer, beber, casar, dar-se em casamento são atividades perfeitamente normais, inerentes à vida humana. Não são em si mesmas atividades pecaminosas. No entanto, o problema não era o que estavam fazendo, mas o contexto e a atitude com que o faziam. Nos dias de Noé, a terra estava corrompida diante de Deus. A violência enchia a terra. Gênesis 6, 11, 12. Sim, havia uma depravação moral generalizada, mas Jesus, em sua sabedoria divina, escolhe focar em atividades que parecem inocentes, para nos mostrar que o perigo maior não é apenas a prática do mal explícito, mas a completa absorção nas preocupações terrenas, a indiferença para com Deus e seus avisos, a cegueira espiritual que impede as pessoas de discernir os sinais dos tempos e a voz profética. Eles estavam comendo e bebendo, focados nos prazeres sensoriais, na satisfação imediata de seus desejos físicos. Estavam casando e dando-se em casamento, envolvidos nas instituições sociais e familiares, planejando o futuro terreno, construindo suas vidas com uma perspectiva puramente horizontal,
sem verticalidade, sem dimensão eterna. Eles estavam vivendo como se o mundo fosse durar para sempre, como se não houvesse um Deus acima deles, um juízo vindouro, uma chamada à responsabilidade. Eles foram advertidos. Noé era pregador da justiça, segundo Pedro 2:5. Por 120 anos ele construiu a arca, um testemunho visível da iminente destruição. Mas as pessoas continuaram suas vidas. Continuaram a comer, beber, casar, sem dar a mínima atenção à voz de Deus através de seu servo. Eles estavam tão imersos em suas próprias vidas, em suas próprias rotinas, em seus próprios prazeres, que a ideia de um juízo divino lhes parecia absurda, uma fantasia de um velho excêntrico. Eles estavam confortavelmente anestesiados pela normalidade de suas existências. E qual foi o resultado? Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. A destruição veio subitamente, inesperadamente, para aqueles que estavam despreparados, para aqueles que estavam vivendo suas vidas como se Deus não existisse, como se a eternidade fosse uma lenda. A normalidade do cotidiano se transformou num piscar de olhos, em caos e condenação. Agora Jesus passa para o segundo exemplo, os dias de Ló. Novamente ele descreve a vida em Sodoma. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mais uma vez, atividades que em si mesmas não são intrinsecamente pecaminosas. Comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar são os pilares da economia, da sociedade e do progresso. As pessoas estavam engajadas em atividades comerciais, em prosperar, em construir suas cidades, suas casas, em garantir seu sustento e seu futuro material. Mas conhecemos a história de Sodoma e Gomorra. A iniquidade dessas cidades era grande. O clamor contra elas subiu até o céu. Gênesis 18:20. A imoralidade sexual, a arrogância, a indiferença para com os pobres e necessitados eram marcas distintivas. E Jesus, ao focar nessas atividades aparentemente neutras, nos mostra que a busca desenfreada por bens materiais, por prosperidade terrena, por segurança financeira e por status social, pode se tornar uma distração tão potente quanto qualquer vício explícito, capaz de cegar o coração humano para a realidade espiritual e para a iminência do juízo divino. Ló, assim como Noé, era um homem justo que vivia entre os ímpios, segundo Pedro 2:7-8. Ele provavelmente testemunhou contra a iniquidade, mas as pessoas de Sodoma, assim como nos dias de Noé, estavam absortas em suas vidas. Estavam tão focadas em seus negócios, em seus lucros, em suas construções, que a voz da consciência, a voz da verdade, era abafada pelo barulho do mercado, pelo som das ferramentas, pelo burburinho da vida urbana. Eles estavam vivendo uma vida de autossuficiência material, acreditando que a segurança estava em suas posses e em suas estruturas. E qual foi o resultado? Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os destruiu a todos. Novamente, a destruição veio repentinamente no meio da normalidade do dia a dia. Eles estavam comprando, vendendo, plantando, edificando, quando o fogo do juízo divino caiu sobre eles, consumindo tudo o que haviam acumulado e construído. A ilusão de segurança desmoronou em um instante. Agora chegamos ao cerne da revelação secreta, ao ponto culminante da advertência de Jesus. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Lucas 17:30. Este é o versículo que muitos ignoram. A verdade que poucos querem confrontar. Não é apenas que haverá guerras, pestes e terremotos. Não é apenas que haverá um anticristo e uma grande tribulação. Tudo isso é verdade e está nas Escrituras. Mas Jesus nos diz que além de tudo isso, ou talvez por trás de tudo isso, a grande característica dos dias imediatamente anteriores ao seu retorno será a normalidade da vida cotidiana. As pessoas estarão absortas em suas rotinas, em seus prazeres, em seus negócios, em suas construções, em seus casamentos. Tudo isso feito com uma completa e absoluta indiferença para com a realidade espiritual, para com a iminência do retorno de Cristo. O segredo aqui não é um código oculto ou uma revelação arcana. É a natureza insidiosa da distração. A capacidade que o cotidiano tem de nos cegar para o que é eterno. É a advertência de que o perigo não virá apenas de grandes catástrofes ou de perseguições abertas, mas da sutil sedução da vida comum,
que nos faz esquecer que somos peregrinos e forasteiros nesta terra, que nosso verdadeiro lar está nos céus. Por que este versículo é tão frequentemente negligenciado ou mal compreendido? Primeiro, porque não é sensacionalista. Ele não alimenta a nossa curiosidade por eventos dramáticos. Ele nos chama à introspecção, a examinar o nosso próprio coração, a nossa própria vida. É mais fácil apontar para os sinais externos do mundo do que para a condição interna da nossa própria alma. Segundo, porque ele nos confronta com a possibilidade de que nós mesmos, mesmo nós que professamos crer em Cristo, podemos estar vivendo de uma maneira que espelha essa descrição dos dias de Noé e Ló. Podemos estar tão preocupados com nossas carreiras, nossas finanças, nossos lazeres, nossos relacionamentos terrenos, que a realidade do retorno de Cristo se torna uma ideia distante, uma doutrina para ser discutida, mas não uma verdade que molda cada decisão, cada pensamento, cada aspiração. Terceiro, porque este versículo desafia a nossa percepção de estar pronto. Muitos pensam que estar pronto é ter uma lista de profecias na ponta da língua, ou estar ciente de cada manchete global. Mas Jesus nos mostra que estar pronto é, acima de tudo, ter o coração voltado para Ele, viver com uma perspectiva eterna, não se deixar absorver pelas preocupações e prazeres deste mundo a ponto de esquecer o reino que está para vir. Pensemos na nossa sociedade hoje. Estamos mais do que nunca imersos em atividades que se encaixam perfeitamente na descrição de Jesus. Comiam, bebiam. A cultura do consumo, da gastronomia, das viagens, do entretenimento. As redes sociais são repletas de imagens de banquetes, de experiências luxuosas, de busca incessante por prazeres e gratificações instantâneas. A comida não é mais apenas sustento, mas uma obsessão, uma forma de expressão, um status. As bebidas, os festivais, a busca pela euforia, tudo isso não é necessariamente pecado. Mas quando se torna o centro da existência, quando é buscado com uma intensidade que supera a busca por Deus, torna-se um ídolo. Casavam e davam-se em casamento. As pessoas continuam a construir famílias, a planejar o futuro terreno, a investir em seus relacionamentos humanos. Mas com que propósito? Com que fundamento? Muitas vezes esses relacionamentos são construídos sobre areia, sobre expectativas egoístas, e não sobre o fundamento de Cristo e do amor incondicional. A busca por um parceiro, por uma família, torna-se um objetivo final em si, e não um meio para glorificar a Deus. Que até mesmo a instituição do casamento tem sido atacada e redefinida, mostrando uma sociedade que se afasta cada vez mais dos padrões divinos. Compravam, vendiam, plantavam e edificavam. A economia global é um gigante que nunca dorme. A busca por riqueza, por bens, por propriedades, por sucesso profissional é a força motriz de bilhões de pessoas. O mercado de ações, as criptomoedas, o empreendedorismo, a inovação tecnológica, tudo isso é celebrado como progresso. As cidades crescem, os edifícios arranham os céus, a tecnologia avança a passos largos. Plantamos lavouras, construímos impérios. Tudo isso em si pode ser uma bênção, quando feito com retidão e gratidão a Deus. Mas quando a busca por lucro e por segurança material se torna a prioridade máxima, quando a riqueza se torna um Deus, então nos tornamos escravos de Mamon, e o coração se endurece para as coisas do Espírito. Onde está a nossa atenção? Onde está o nosso tesouro? Porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Mateus 6:21. Se o nosso tesouro está nesta vida, nas coisas que comemos, bebemos, compramos, vendemos, edificamos, então estaremos vivendo como nos dias de Noé e Ló, completamente despreparados para a vinda do Filho do Homem. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:2-3, reforça essa mesma ideia. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando estiverem dizendo e paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. A ênfase é na falsa sensação de segurança e normalidade que precede a destruição. O que Jesus está nos ensinando através deste versículo secreto é que a grande armadilha dos últimos dias não será apenas o mal explícito, mas a distração sutil. A vida pode ser tão normal que nos tornamos complacentes e espiritualmente sonolentos. A rotina,
A busca por conforto, a imersão em nossos afazeres diários, podem nos roubar a percepção da urgência, da brevidade desta vida e da eternidade que nos aguarda. A Bíblia nos exorta a vigiar e orar. Mateus 26:41. A buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Colossenses 3:1. A não amar o mundo, nem o que nele há. 1 João 2:15. Essas exortações não são para nos tirar do mundo, para que nos tornemos eremitas, mas para nos alertar a não permitir que o mundo tome o lugar de Deus em nossos corações. Este versículo secreto nos chama a uma profunda autoanálise. Estamos vivendo de forma que o nosso foco principal é a vida terrena, seus prazeres, seus ganhos, sua construção, ou estamos vivendo com a consciência constante de que somos peregrinos, que nosso tempo aqui é curto e que a eternidade está à porta? Estamos nos preocupando mais com o que vamos comer e beber, com o que vamos vestir, com onde vamos morar, do que com a nossa condição espiritual, com a nossa comunhão com Deus, com a propagação do Evangelho. Estamos buscando acumular tesouros na terra, que a traça e a ferrugem consomem, e que os ladrões roubam? Ou estamos acumulando tesouros no céu, onde nada pode corromper ou roubar? O perigo não está nas atividades em si, mas no coração por trás delas. Se o nosso coração está completamente entregue a estas coisas, se elas se tornaram o nosso Deus, o nosso propósito, então estamos tão despreparados quanto aqueles que pereceram nos dias de Noé e Ló. O que significa, então, estar pronto para o retorno do Filho do Homem à luz deste versículo? Significa viver com uma perspectiva eterna. Significa não permitir que as preocupações e os prazeres desta vida nos seguem para a realidade do reino de Deus e para a iminência do seu retorno. Significa ter o nosso coração em Deus, amá-lo acima de todas as coisas, buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. Mateus 6:33. Significa discernir os tempos, não apenas pelos sinais externos dramáticos, mas pela condição espiritual da humanidade, pela forma como as pessoas estão vivendo suas vidas, pela sua absorção no mundano. Significa estar vigilante e orando sem cessar, lendo e meditando na palavra, buscando santidade, crescendo em fé e amor. Significa usar as bênçãos desta vida, a comida, a bebida, o casamento, o trabalho, os bens, como ferramentas para glorificar a Deus e não como fins em si mesmos. Significa ser mordomos fiéis de tudo o que Ele nos confiou, com a consciência de que um dia prestaremos contas. Significa ter um coração sensível à voz do Espírito Santo, capaz de discernir os avisos divinos e de reagir com obediência e fé. Significa, acima de tudo, ter um relacionamento genuíno e vibrante com Jesus Cristo, ter lavado as nossas vestes no sangue do Cordeiro, ter a certeza da nossa salvação pela graça, através da fé nele. A palavra de Deus nos chama a uma vida de sobriedade e vigilância, especialmente nos últimos dias. O mundo ao nosso redor está cada vez mais mergulhado em distrações, em ruídos, em prazeres que buscam preencher um vazio que só Deus pode preencher. O versículo secreto de Lucas 17 não é um detalhe menor. É uma chave fundamental para entender a atmosfera espiritual que precederá o retorno de Cristo. É uma advertência de que, para muitos, o fim virá não em meio a um cenário de guerra e terror, mas em meio à aparente paz e segurança de suas vidas cotidianas, quando o foco estiver completamente desviado de Deus. Que esta palavra nos sacuda de qualquer complacência espiritual, que ela nos leve a reavaliar nossas prioridades, a examinar onde está o nosso coração e o que realmente buscamos, que não sejamos como os homens e mulheres dos dias de Noé e Ló, que estavam tão envolvidos em suas vidas terrenas que perderam a chance de se preparar para a eternidade. Este não é um tempo para medo, para pânico, mas para uma santa urgência. É um tempo para despertar, para nos aproximarmos mais de Deus, para vivermos cada dia com a consciência do seu retorno iminente. Que este versículo secreto não seja mais um segredo para você, mas uma verdade viva que o impulsiona a viver para a glória de Deus, aguardando com expectativa e prontidão a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a sua vida e o guarde, e que a verdade desta passagem se enraize profundamente em seu coração. Se este estudo tocou seu coração e trouxe clareza à sua compreensão da palavra, considere se inscrever em nosso canal
deixar seu like e compartilhar este vídeo com amigos e familiares. Que mais pessoas possam ser despertadas para a verdade do versículo secreto sobre o fim. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém.